Fala pessoal, Juliana aqui, dando continuidade, na minha jornada pessoal 2026. Hoje eu vou falar um pouquinho por que é que eu não recomendo dropshipping. Acreditem vocês ou não, a minha virada de chave foi no ano de 2026. Eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa e sair dessa inércia. Mas eu confesso para vocês que o ano de 2025 foi um ano de pesquisa para tentar entender como é que eu poderia adentrar, nesse mundo chamado internet, Como que eu sairia de passiva, de consumidora, apesar que eu nem sou tanto, para produtora, Como é que eu poderia me tornar uma produtora dentro desse mundo de internet? E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de pesquisa, vocês sabem que o algoritmo, hoje mais do que nunca, é super, ultra, mega power treinado. E começa a aparecer inúmeras coisas no meu feed. E uma deles falava sobre dropshipping. Você vai ficar rica do dia para noite, você vai ter uma margem de 30% a 40%. Me segue que eu te dou uma loja estruturada com os produtos mais hypados da internet, um mini curso. Todas essas promessas aí, eu confesso que eu fui impactada. E nesse interim, quando foi no mês de junho, num desses inputs, eu acabei aderindo, Entrei e fui olhar de fato o que era. Lá tinha um sujeito que prometia uma loja no valor de R$ 37, com 20 produtos, os produtos que mais vendiam na internet, e um curso onde ele ia te explicar como ganhar dinheiro na internet. Cliquei, Ávida, esperançosa, achando que aquilo ali de fato procedia. E aí, de fato, existia uma loja, existia um curso, um pequeno curso, com coisas básicas, existiam 20 produtos. Só que tudo em escala, no seguinte sentido. Vamos supor que clicaram naquele anúncio 1.000 pessoas. Não vamos nem falar de números gigantes, não. Vamos falar de 1.000 pessoas, que foi o grupo onde eu entrei tinha mais ou menos isso, Essas 1.000 pessoas tinham essa mesma lojinha, na internet de R$ 37. Essas 1.000 pessoas tinham os mesmos 20 produtos que estavam na minha loja. A única coisa que mudava era que quando você estava aguardando a loja, eles te davam a possibilidade de escolher o modelo, Que modelo de loja que você quer, que nada mais é do que era a cor. Então tinha a cor preta, a cor azul, a cor amarela. E eu não lembro se tinha uma terceira cor, uma quarta cor. Eu lembro bem dessas 3 cores. Acho que era laranja. E aí eu escolhi a cor azul, E nisso tinha um grupo de WhatsApp onde você entrava e você ficava trocando ideias ali, Cada qual mais sábio que o outro, Sabia muita coisa, aprendia. E eu fiquei rico com um protetor de joanete, com uma lanterna tática. Não duvido, tá, turma? Mas tudo, hoje falando assim, dá vontade de rir, Mas na época eu fiquei bem chateada, porque dali um tanto você comprava um treinamento, que era o mais completo, e aí você fazia o treinamento, e durante o treinamento inteiro você era sacudido ali pelos inputs de comprar uma mentoria, que custava R$ 6.000. E aí você vê, as promessas, eu fiquei rico desse jeito, eu fiz aquilo outro, e papapá, popopô, e reuniões e lives ao vivo, Eles faziam aquelas táticas de lançamento, que a gente também deve estar bem acostumado hoje em dia, porque é só o que tem na internet. Até chegar ao ponto de você acabar cedendo, Aquilo vai entrando na tua mente, já dizia Philip Kotler, de tal forma que uma mentira dita 10 vezes, ela acaba se tornando uma verdade absoluta. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fiz adesão a essa mentoria. A mentoria te dava
direito a um upgrade de loja, que nada mais era do que mudar algumas coisas na loja. Parece que tinham 3 templates, passava a ter mais um. Era uma besteira, mas hoje olhando assim, nossa, como que a gente se deixa enganar, cara? Como que a gente se deixa enganar? O fato é o seguinte, o que ele dizia? Crie uma loja não nichada, coloquem o máximo de produtos dentro, catem esses produtos no AliExpress ou em outra plataforma, precifiquem, né, e vendam. Primeiro de tudo, o maior impasse daquela brincadeira ali foi a questão do Ads. Você que não tem expertise de nada, acha que se você fizer uma loja, estruturar uma loja, colocar uma meia dúzia de produtos ali dentro, você daqui a um tempo já está vendendo. E não funciona desse jeito, né? Uma loja sem a aplicação de Ads, ela nada mais é do que como se você estivesse fazendo uma loja dentro da sua sala. Ninguém vê. Fica perdida na internet. Sendo que até ali você já tinha comprado loja, você já tinha comprado mentoria, você já tinha comprado ferramentas de pesquisa, né? Ferramentas para saber o que estava mais hypado na internet, ferramentas para fazer uma série de coisas, você já tinha comprado domínio, enfim. E até então, vamos lá, né? Se vai trazer tudo isso, inicia o processo de Ads, né? A pessoa se dizia muito, como que eu vou dizer, autodidata e uma expertise muito elevada, né, no assunto. Sendo que não foi isso que a gente viu. O Ads, mais ou menos, ele funciona assim. Quanto mais investir, né, se você tiver um bom produto, hoje se você tiver um bom preço, você consegue dentro das suas lojas fazer até preços muito melhores do que plataformas de marketplace. Isso é fato. Mas o que ele não falava é que o investimento de Ads tinha que ser um pouco pesado naquele primeiro momento. E aí tudo veio à tona. Uma mentoria que eu comprei, que eu não conseguia falar com o mentor, começou a me irritar bastante. Você tinha que formatar toda a parte de loja, fazer banners, etc, etc. Isso tudo fui aprendendo. Foi uma escola, viu? Muitas coisas do que eu faço hoje com mais facilidade eu aprendi ali naquele primeiro momento. Mas começou a me irritar que eu não tinha um mínimo de atenção, eles não tinham um mínimo de atenção para comigo, que era mentorada, que eu imagino que não foram as 1000 pessoas que compraram o curso, mas tinham pelo menos umas 500 pessoas dentro do grupo de mentorados. E você não conseguia ter nenhum tipo de resposta com absolutamente nada. Uma hora daquelas ali eu me irritei e simplesmente pedi para conversar, né, tinha lá uma sessão de inputs onde você falava das suas dificuldades. Eu falei, a dificuldade maior que eu tinha era saber se o que eu estava praticando estava correto ou não, uma vez que eu não tinha nenhum tipo de atenção, né, do mentor em relação a mim como mentorado. E antes de que a coisa piorasse, eu tinha ali desistido de seguir com aquela mentoria e de forma muito educada pedi para eles cancelarem a minha mentoria. Foi uma grande confusão. Não ameacei, mas de forma muito diplomática os convenci de que eu não tinha mais interesse, do que o que eles estavam ali propondo, oferecendo por aquele valor não valia a pena, e que se eles não estornassem o valor do meu cartão, uma vez que eu não tinha feito um mês, tá? A gente ia conversar em outra instância, foi mais ou menos assim. E ok, ele aceitou, né, porque ele disse que eu fui muito educada e blá 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 blá, ok. Não deu certo com o dropshipping internacional. O dropshipping internacional, ele requer um investimento de ads muito pesado. O dropshipping internacional, ele requer que você tenha um grau de confiança e uma paciência muito grande em relação a fornecedores que você não controla. Eu fiz 2 experimentos. Eu fiz uma loja multinicho, que foi a que eu ganhei, né? Dali um tempo eu descobri que aquela loja ali era o refúgio de um produtor e que esse refúgio eles conseguiam fazer essa manutenção e ela, normalmente quem entra não dura muito tempo, então antes de expirar a pessoa já desistia e não ia ver que aquilo ali não estava valendo nada. Eu até comentei isso, né, na carta que eu fiz para eles, solicitando o estorno do meu cartão.
que não era uma novidade para ninguém, porque o próprio produtor comentou com a gente, né? Então eles não tiveram nenhum cuidado de esconder um dado desse. Por que não funciona, né? Porque aumentou muito os fornecedores de dropshipping no Brasil. E eu ficava pensando, gente, um cliente meu não vai ficar esperando 15 dias, 20 dias para uma mercadoria chegar da China, porque se ele compra dentro de uma plataforma de marketplace, por exemplo, e o vendedor é um dropshipper, é muito provável que a mercadoria dele chegue, ele pedindo de manhã, chegue de tarde, ou no dia seguinte a minha vai demorar 20 dias. Então era complicado administrar o tempo de chegada desses pedidos. Era rentável, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu fiz uma loja de dropshipping no nicho de camisaria feminina. E eu tinha maior cuidado de fazer a acurácia fazer a curadoria dessas peças, de pegar as peças que eu vestiria, né, que eram as mais interessantes, tinham os melhores tecidos, etc, etc. Eu mandei fazer a loja, né, eu não fiquei com a loja que eles me deram, porque a loja que eles me deram não tinha recursos de nada, como eu falei, era um refúgio de um produtor, que eles se utilizavam, dizendo que ele ia dar uma loja lá de R$37. E eu mandei fazer uma loja, paguei caro, inclusive, para daqui a um tempo aquilo ali não servir de absolutamente nada. E depois eu posso até comentar por quê. Mas o fato é o seguinte, do jeito que eu implementei a loja, ela ficou tão linda, né? Eu mandei fazer um design, eu pensei em tudo, nas cores, no jeito, nas modelos. E aí com essa tecnologia hoje em dia de IA, que eu vim estudando bastante também no ano passado, eu consegui deixar a loja maravilhosa. Você entrava na loja, você nunca ia dizer que aquela loja ali era uma loja de dropshipper. Ela vendia. Eu conseguia fazer uma camisa feminina ser vendida, uma coisa que eu comprava de R$20, R$30, R$60 com todos os impostos entrando, eu conseguia fazer uma venda ali de R$360, 400, até de R$500 uma camisa. E eu dividi essa loja em categorias, né? Eu categorizei, então eu coloquei lá camisas premium, eu coloquei camisas lady office, né? Que era de escritório, então eu consegui segmentar dentro desse nicho só camisas, só camisas. A loja ficou maravilhosa, e eu pagando o domínio. Mas ao mesmo tempo que ficou maravilhosa, eu não tinha a competência técnica, e o que foi fornecido no curso não era o suficiente para me fazer entender de ads. E gastando com ads, e nossa, inviável, completamente inviável. Eu estava pagando bastante de ads, e o pior não era isso, era ter que trabalhar a minha ansiedade quando aquela peça não chegava. Quando aquela peça demorava 15, 20, 25, 30 dias para chegar. E eu desesperada tentando administrar com o cliente, que o cliente queria para um casamento, para não sei o que, para aquela coisa toda, que a peça não chegava no Brasil. Eu digo, não, dropship internacional não dá certo. Aqui a gente tem coisa muito mais veloz acontecendo e eu vou tentar achar isso. Comprei 2 treinamentos, na verdade, né? Um de um rapaz e outro de uma moça. Ela porque tinha ganho muito dinheiro dentro da Shopee e ele porque fazia dropshipping nacional. Eu vou tentar unir esses dois mundos. Nisso eu cheguei numa terceira pessoa. Nesse inteirinho, fui bombardeada no meu Instagram. Então o algoritmo, ele me mandava todos os gurus do planeta Terra, praticamente. E um deles falava de uma margem assim absurda. Dropship nacional com 30, 40% de margem. Eu, na minha santa ignorância, né, absorvi aquilo. Ele começou a aparecer tanto para mim que virou quase uma religião. Se eu pegasse no telefone de manhã, de tarde e de noite, nesses 3 horários eu topava com aquele anúncio. E o cara muito sedutor, né, falando que tinha dado certo, que não sei o quê, que tinha alunos mentorados, aquela coisa toda, que a gente não ia precisar se preocupar com nada, não ia ter estoque. Opa, o melhor dos mundos, né? Você fazer venda sem estoque. Melhor dos mundos, você administrar apenas o que você vai vender. Nisso eu encontrei um fornecedor, né, dropshipper, e que se dizia muito entendido no assunto, que
tinha milhares de pessoas que tinham passado por eles, tinham depoimentos maravilhosos de pessoas que ganhavam rios de dinheiro fazendo dropship nacional. Que teríamos zero preocupação com estoque, né? O que a gente ia precisar era fazer cadastro de produtos. E quando fizesse o cadastro de produtos, ele se encarregaria de tudo. Então ele ia fazer a separação, ele ia fazer a expedição, ia levar para os pontos de coleta, ou a coleta ia passar lá. Enfim, ia dar tudo certo e ia ganhar muito dinheiro no final disso tudo. Beleza, o que eu fiz? Assinei a plataforma. Acreditem vocês, tem gente cobrando para fazer a assinatura de plataforma. Se eu não me engano, eu paguei R$1.500 na época. Quando que tem dropshippers que não pagam absolutamente nada, né? Mas eu paguei, né? Na minha santa ignorância, eu paguei R$1.500 para entrar na plataforma. E lá você sofre uma série de bombardeios, porque aí o cara tá vendendo IA, robôs que fazem anúncios. Ele tá vendendo planos onde tem inúmeros pacotes de produtos que são os mais hypados na internet, etc, etc, etc. Eu digo, não, antes de comprar mais, vamos ver como é que esse negócio funciona. E a proposta deles era muito simples, né? Faça o cadastro dentro dos marketplaces, aí você escolhe se você quer Shopee, se você quer Mercado Livre, se você quer Amazon, etc, etc. Faça a escolha de começar com o CNPJ, né? Porque é melhor para todo mundo, é mais seguro. Cadastrem-se, né? Aqui em São Paulo, porque o meu galpão está aqui em São Paulo, então, para eu não ter problemas, vocês têm que estar em São Paulo também. Para isso eu tenho hospedagem, né? Eu tenho um contador maravilhoso, né? Que conhece tudo desse mundo e vai ajudar vocês nisso, por uma pequena taxa de X valor. E aí ele falava lá o valor. E assim a gente foi absorvendo, né? Absorvendo. O que eles pregavam? Façam o maior número de cadastros possíveis. A loja só vai dar certo se vocês tiverem pelo menos uns 500, né? Aí trazia lá os cases de sucesso, né? Fulana de tal que tinha 600 anúncios e vendia não sei quanto por mês. O Beltrano tinha 1.000 produtos cadastrados. E o que eles tinham muito orgulho de dizer que a plataforma deles tinha de mais de 3.000 produtos. Só que detalhe, quando eu iniciei, que eu tive acesso, eu baixei uma planilha do Excel. Até então era permitido baixar uma planilha de Excel onde você via o que tinha ou não tinha no estoque. Tinham sim mais de 3.000 part numbers, né? Mais de 3.000 SKUs cadastrados. Mas não tinha 2.000 produtos, não. Aquilo ali me chamou a atenção e naquele primeiro momento eu comecei a cobrar, né? Eu digo, gente, não são mais de 3.000 produtos, né? Eu puxei uma lista aqui, tá dando 1.200 e tal, e sempre tinha alguém para desconversar. Suporte, esquece. Se você pedisse qualquer tipo de suporte dentro da plataforma, você pegava uma patada do tamanho do mundo. Os caras super grossos, mal educados, tratavam como se você fosse um idiota. Aquilo ali já me mexeu comigo ali naquele primeiro momento, mas eu digo, não, deixa eu ressignificar isso e tô aprendendo, né? Então deixa eu ser bem humilde aqui para tentar entender, para depois começar a especular. Ok. E cadastra produto. Vocês sabem que para fazer um cadastro de qualidade, gente, não é de qualquer jeito, né? Tem todo um preparo, né, prévio, né? Você tem que ter fotos, imagens, vídeos, etc, etc. Então, qual era o trabalho naquele primeiro momento? Escolher os produtos que você queria dentro da plataforma e cadastrar dentro dos marketplaces. Simples assim. Quanto mais melhor, segundo eles. Quando eles entenderam que a gente estava observando a quantidade de produtos, e uma vez eu comentei isso, no dia seguinte, quando eu fui tirar um novo relatório, já não tinha mais a quantidade dos produtos. Foram tirados essa informação dos vendedores. Agora, aquilo ali já me chamou a atenção, porque como é que você vai cadastrar um produto se você não sabe se tem ou não no estoque? É uma perda de tempo. E mais do que isso, vamos supor que você fizesse o cadastro de um produto que desse certo e você começasse a vender, mas tinha um estoque limitado, um estoque pequeno. Então, o que aconteceu? O primeiro motivo que eu não recomendo o dropshipping é justamente por conta de produtos. Juliana,
O que exatamente? Primeiro, gente, os produtos eram escolhidos por eles. Às vezes produtos que já estão saturados, muitas das vezes produtos que já estão saturados no mercado. E os produtos que são novidade no mercado, o que acontecia? Eles não tinham estoque para suportar uma plataforma que estava ali pelo menos umas 1.000 pessoas toda hora fazendo cadastro de produtos. Vamos supor, jogo de taças. Eles tinham lá jogo de taças, vamos colocar 80 jogos de taças para uma plataforma que atendia mais de 1.000 vendedores. Se eu colocasse aquele jogo de taça para vender dentro das plataformas do Mercado Livre ou da Shopee e ele tomasse força, ganhasse relevância de vendas, iniciasse as vendas, podia esquecer. Você não ia escalar de jeito nenhum. Por quê? Se acabasse o produto, paciência. Então, não falar outra palavra, paciência. Nós estamos fazendo testes e etc, etc. Então, acho que o grande teste no meio daquilo tudo éramos nós, né? Até onde que a gente tolerava aquilo. Além disso, como eram produtos saturadíssimos no mercado, gente, imagina. O que tinha de maior quantidade dentro da plataforma? Mops, cafeteiras, chaleiras, o que mais? Tapetes, tapetinhos de banheiro, itens desse sentido, que já está mais do que saturado. E estando muito saturado, inúmeros importadores já trouxeram. Inúmeras pessoas já escalaram esses produtos. Mop, então, nossa. E aí eu pergunto, como é que alguém que estava começando naquele momento teria condições de disputar com um cara grande que está dentro do Fulfillment da vida, dentro de uma plataforma dessa? Então, produtos é o principal. Né? Se você tem que fazer uma curadoria, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que entender a viabilidade de venda daquele produto, se vai valer a pena você ter aquele produto. Se uma vez que vale a pena você entrar na briga, ele compete a aplicação de ads, porque muitos produtos precisam, né, para impulsionar de ads. Então, assim, é completamente inviável. É completamente inviável. E tudo que foi prometido naquele primeiro momento ali começa a cair por terra. E eu comecei a especular. Então, toda vez que eu tinha alguns encontros, algumas reuniões que existiam, né, dentro da plataforma, eu começava a especular aquilo. E era patada atrás de patada. Patada atrás de patada. Eu falando, gente, tem algumas ferramentas, né, de uso da Shopee, que você coloca lá a oferta relâmpago, e ela vai comendo a quantidade, né? Você vai colocando lá, vamos supor que você vai fazer um anúncio de um jogo de talheres. E só tinha 50 daquele jogo de talheres, se você limitasse lá 3 por anúncio na oferta relâmpago, ele ia consumindo ali a grade do dia todinho, vamos supor que tivesse 5 janelas, 4 janelas de tempo, onde você pudesse fazer esse anúncio. E aí, você colocava 3, chegava lá 2, 3 dias, você já não tinha mais. Então, cara, totalmente inviável. Totalmente inviável. Então, produto, que é o principal, que é o que você vai lutar para ter um produto bom, um produto que tenha competição, mas que você tenha algum ganho relevante, você não consegue por conta disso. Então, produto é o principal. Segundo, quantidade, eles não tinham quantidade suficiente, então esquece estoque de segurança. Quando é vendido o produto, eles falam, não, porque nós temos um estoque de segurança, que se você fizer alguma venda, você vai lá e abre um ticket, e nesse ticket nós vamos fazer a análise, porque nós sempre temos o estoque de segurança. Todas as vezes que eu vendi, que eu precisei de estoque de segurança, esquece. Não tinha estoque de segurança. E eu, se quisesse ficar bem na foto com o cliente, que desse meu jeito. Então, produto, preço. Devido ser produtos saturadíssimos no mercado. Saturadíssimos no mercado. Já tinha muita gente importando, já tinha muita gente escalada, já tinha gente dentro do Fulfillment fazendo venda daqueles produtos. Ou seja, a gente ficava brigando por centavos. Literalmente centavos. Ainda era a conversa mais ou menos assim, olha, para vocês iniciarem, vocês têm que colocar abaixo do preço do mercado. Ou seja, estava dizendo assim, inicia a fazer a venda com preço negativo, porque isso vai te dar força para subir. Mas imagina, o cara que está lá no topo,
que tem uma boa logística, que tem produtos dentro do fulfillment, que tem um preço bom, como é que eu concorro com ele, gente? Ou seja, a gente era induzido a praticar preço abaixo para ganhar força, para somente então a gente tentar escalar qualquer coisa. E diga-se de passagem, se precisasse escalar qualquer coisa, esquece. Acabou o produto, acabou, dane-se. Eles não queriam nem saber. Então, assim, totalmente inviável fazer dropship, pelo menos nessa empresa aonde eu tentei, uma catástrofe. E esse não foi o pior, tá? Você tinha que administrar os baixíssimos preços, você tinha que disputar com seus colegas, porque eram 1000 pessoas dentro da plataforma brigando pelos mesmos produtos, centavos. Eu ficava de cara que a galera falava, ai, eu vendi tal coisa, blá, 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 blá. Tu ia olhar, tu sabia qual era o preço do produto, ele falava quanto que ele estava vendendo, porque mandava os prints, sabe que é margem nenhuma. Então tinha gente lá dentro achando que faturamento era dinheiro, quando que não era. Faturamento não é margem. Faturamento não é o que fica. E aí eu até perguntava, né, alguns deles, sim, mas quando é que vem o lucro? Não, mas pra mim tá de boa, tá tranquilo. Tinha gente que perdia dinheiro e achava que estava ganhando dinheiro. Eu ouvi certa vez um mentor lá interno falar assim, fulana vendeu, sei lá, 100 mil só para ganhar uma placa, porque não teve retorno nenhum. Oi? 100 mil sem retorno? Que isso, gente? Que isso? E para mim, o golpe de misericórdia para não aderir a nenhum tipo de dropship mais dentro do Brasil e nem em lugar nenhum foi a questão da reputação. Reputação. Uma vez que você fazia uma venda de um produto que você estava cego, não conseguia enxergar qual era o estoque, fez um cadastro, fez um anúncio maravilhoso, conseguiu vender. Saiu um, saiu dois, saiu três. No quarto não tinha mais. Aí o que acontece? Você não mandava o produto. Não tinha o produto, como é que você se resolvia com o cliente? Eu ouvi um mentor falando lá dentro, manda um cubo mágico. Manda um cubo mágico. Eu já mandei 10 mil cubos mágicos, nunca tive problema. Olha o que eles ensinavam. Então, era enganar, era dar risada mesmo na cara das pessoas que estavam depositando confiança ali em fazer alguma compra. Eu nunca mandei cubo mágico, eu achei assim do extremo mau caratismo, sabe? Imagina você comprar lá uma panela elétrica e chegar para você um cubo mágico, porque você não tinha no estoque para enviar. E justamente faziam isso para disfarçar, né, a ausência desse produto, depois tentar se redimir com o cliente ou pedir para o cliente simplesmente cancelar a venda ou devolver o produto, porque assim não afetaria a sua reputação. Ou seja, era muito complicado. Então, as 4 principais motivos hoje que eu diria a você, não façam adesão a dropshippers no Brasil, seria justamente isso. Uma em relação aos produtos. Os produtos têm que ser feito uma curadoria pelo dono. Você tem que entender o que você está buscando, qual é o nicho que você está trabalhando, quem são as pessoas, quais são os teus competidores, qual é a margem que você pode ter naquilo. Segundo, a precificação. Produtos saturados demais, que você já compra de um terceiro para revender, você não tem margem nenhuma. Nenhuma. E se você for colocar algum tipo de ads para tentar fazer aquilo ganhar força, pior ainda. Terceiro, em relação à quantidade, profundidade de estoque, não existia. Então, poucos eram os itens que eles tinham em quantidade. E esses poucos itens, eles já estavam mais do que saturadíssimos no mercado. Aí vai ter lá um guru que vai dizer assim, não existe produto saturado. Depende do ponto de vista. Então imagina eu comprar um mop por um valor acima do que está sendo comercializado dentro das plataformas digitais. Qual é a probabilidade de eu ganhar de um cara que vende há muito tempo, com estoque que ele traz diretamente da China, com a logística dentro do fulfillment, dentro do marketplace? Então, é muita ignorância achar que vai ganhar muito dinheiro com dropshipping. E por último, e não menos importante, diria que até o mais importante,
é justamente em relação à reputação. Então ficou muito difícil você manter a reputação da sucessão de atrapalhadas que vai acontecendo. E nessa sucessão de atrapalhadas eu ainda tenho uma ênfase a fazer, que até hoje eu não consegui resolver. Todas as vezes que o cliente fez um pedido e recebeu um produto de má qualidade, porque você não tem controle do que vai chegar, né? Então, por exemplo, eu tive um retorno muito grande de mops. E o que o cliente alegava que eram mops muito pequenos, que aquilo ali não agradou ele, né? Mesmo você colocando lá no anúncio, o mop tem 4 litros. Eu não sei o que o cliente estava querendo. O fato é que ele simplesmente rejeitou aquele produto. E foram muitas rejeições. E ok, peguei até tirei o anúncio para não seguir as vendas por conta disso. Mas a logística reversa que muitas vezes nós pagávamos para essa plataforma fazer, que era do Flex, no caso do Mercado Livre, ela simplesmente não voltava. E eu não conseguia entender como é que a logística era deles, eles faziam o Flex, nós pagávamos para ele fazer o Flex, na época era R$12, se eu não me engano. E esses produtos não chegavam, nunca encontravam. Então toda vez que eu precisei fazer uma devolução dentro da plataforma, eu tive insucesso. Não importasse quantos chamados eu abrisse, inclusive eu devo ser vista como a chata dentro da plataforma, porque eu fiz inúmeros relatos, eu sempre tive muito controle nos dados das coisas que eu fazia. Então todas as vezes que eu precisei fazer qualquer tipo de reclamação, eu reclamei com dados e fatos. E aquilo ali incomodava eles. Eu nunca reavi os valores das compras que eu fiz em relação a essas devoluções. Ou seja, elas estão ativas lá, eles só dizem que não encontram o produto, que não chegou, que vão trabalhar com a transportadora e dane-se o cliente. Então, turma, esses foram os principais, tá? Se eu quisesse, eu teria mais a elencar, mas eu acho que esses são os motivos principais e suficientes para fazer qualquer um que tenha o mínimo de discernimento possível não entrar em dropshipping, tá? Infelizmente no Brasil a gente vê, né, muita gente enganando pessoas. O que eu notei? Eles queriam, a cada 90 dias eles faziam um novo movimento para fazer mais chamadas de pessoas, eram abertos outros grupos. Eles faziam as ofertas dele, então que eles queriam vender os produtos deles, né? Porque foram muito espertos, não estão pagando ads, quem estava pagando ads eram as pessoas que estavam revendendo os produtos deles, ou seja, eles não eram nem importadores, eles pegavam produtos de outros vendedores, de outros distribuidores para vender pra gente. Batendo metas, feliz da vida, crescendo, e as pessoas ficando no meio do caminho. Juliana, não pode dar certo? Eu sinceramente acho inviável, tá? Sinceramente eu acho inviável. Eu deixei lá dentro da plataforma deles R$10.000, fora a compra do produto e da mentoria. E não tive nenhum retorno significativo. Gastei com ads, gastei com produtos, gastei com os serviços deles. E só tive raiva, essa que é a verdade, né? Porque eles sequer tinham a decência de fazer um atendimento à altura dos clientes, né? Vamos colocar assim. Então, não recomendo, não entro nunca mais. E deixa eu tentar aqui vender meus produtos físicos. Se eu tivesse pego esses R$10.000 e feito investimento já tentando fazer venda dentro dos marketplaces, eu tenho certeza que eu já estaria num outro patamar, tá bom? Então, não façam dropshipping, não é viável, tá? Muita gente tem o dom da palavra, né, de convencer, de dizer, de mostrar casos. Entendam que na internet hoje em dia tudo pode ser fabricado, tudo, inclusive resultados, né? E tem muita gente mal intencionada. Tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que não quer saber. Poucas pessoas a gente enxerga, a gente consegue identificar dentro da internet que tem lisura, né, no que está fazendo, no que está vendendo. A grande maioria, eu nem queria utilizar, né, essa palavra e nenhuma outra, mas a grande maioria é vigário mesmo, tá bom? Então é isso, não façam dropship, esses foram os motivos que eu apresentei.
Mas se tiverem dúvida, vai lá e faça, depois me tragam aqui os resultados, tá bom? Muito obrigado, esse foi o assunto de hoje e nos vemos na próxima. Bye!